Olá pessoal, eu estou aqui com uma grande nutricionista, Laís Murta, pessoa que eu admiro muito, que eu já convivo há algum tempo, acompanho nas redes sociais, me dá uma série de conselhos e ela gentilmente aceitou o convite para conversar com a gente. Obrigado, Laís, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, me sinto realmente muito privilegiada de estar aqui conversando com você. Laís, então vamos lá. Vamos começar apresentando você para quem está nos assistindo, né? Conta para mim como é que foi sua trajetória até chegar aonde você chegou hoje. Nossa, minha trajetória foi bem sinuosa. Vamos lá. Mas assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área clínica. Você se formou em nutrição, foi sua única formação? Foi. Em que ano? Foi em 2010. 2010, tá bom. 2010. 13 anos de formado. 13 anos de formado. Bom, praticamente vai fazer 14 agora, né? Chegando lá. Do ano. Tá. Mas eu já saí da faculdade querendo clinicar. Na verdade, eu trabalhei muitos anos na área esportiva, então, né, com atletas. Mas o que eu sempre gostei foi a área clínica, né? Eu sempre gostei de um problema. Tá bom. E aí eu fui naturalmente migrando, trabalhando em clínicas, fui naturalmente migrando só para a área clínica. Trabalhei muito com doenças autoimunes, né, doenças gastrointestinais, que até tem uma relação. E nos últimos 5 anos, principalmente, eu venho me dedicando a trabalhar mais com saúde mental. Até por um grande histórico familiar, né, uma questão pessoal minha também, eu sempre tive vontade de trabalhar com saúde mental. Mas naquela época, quando eu estava na faculdade, eu não tinha incentivo nessa área. Eu me lembro até de querer tentar começar uma iniciação científica, ou fazer o TCC na área, e eu fui totalmente desencorajada, né, porque não existe nada sobre isso, nutrição não tem nada a ver com saúde mental. E hoje eu fico muito feliz, né, de ver que a gente já tem muita coisa, né. Mal sabia que naquela época a gente estava começando a ter um boom, né, de estudos relacionados com isso. E o quanto que a faculdade te preparou para essas etapas que você seguiu na sua vida profissional? Pouquíssimo. 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 Eu acho que, assim, sendo sincera, assim, eu me dediquei muito, eu busquei muito. Eu não sou de São Paulo, né? Então eu queria me manter em São Paulo, não queria voltar. Então eu tinha que trabalhar. Você é de onde? Eu sou de Santa Isabel, interior, não é muito longe. Interior de São Paulo? Interior de São Tá. Paulo. E eu não queria voltar para lá, eu queria continuar aqui. Então eu fui aceitando tudo que eu via, fui atrás, né, literalmente atendi em domicílio e em clínica, até que eu comecei a trabalhar numa academia. Depois eu fui para um consultório de um cirurgião plástico aqui do lado, bem pertinho. E aí eu fui indo, depois trabalhei em grandes clínicas até, falei, não, quero seguir sozinha. E nos últimos 5 anos você se estabeleceu nesse nicho que é um negócio, a meu ver, totalmente inovador, né? De uma nutrição voltada para a saúde mental. Daqui a pouco a gente aprofunda isso daí, mas 5 anos para cá. Basicamente nos últimos 5 anos. Então eu já estudava por conta, mas desde que eu fiz realmente esse shift de focar só nisso faz 5 anos. Né? Então acho que hoje está mais na moda, a gente já tem mais conhecimento sobre isso, então já temos mais pesquisa na área também, então acho que as pessoas estão entendendo um pouco melhor, mas eu fico feliz também de fazer parte desse movimento, né, em relação à importância da nutrição na saúde mental, porque eu entendo e eu vejo isso na minha prática clínica, como a nutrição realmente influencia, não só na prevenção, mas mesmo assim no tratamento de uma série de transtornos, né, de doenças. Então eu acho que também aliar essa questão da pesquisa, né, da parte mais acadêmica com a parte clínica, né, me trouxe mais segurança para seguir nisso. Perfeito. Você chegou a fazer doutorado? Fiz mestrado. Mestrado. Fiz mestrado. Estou tentando fazer meu doutorado com um suplemento nutricional para câimbras, hein? Que legal. Depois eu te já tem alguns pacientes para testar. Eu te passo aí. Boa. Muito bom. Então, como boa parte das pessoas que eu converso aqui, eu diria que 90% do que aprenderam foi depois que se formou. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a faculdade não prepara a gente
Você Aliás, tem que ter essa assim, busca complementar aí. E eu vejo que assim, a faculdade, acho que da área de saúde como um todo, ela prepara muito a gente com foco em saúde pública, o que é importante, essa visão mais ampla, né? Mas quando a gente trata do indivíduo, existem uma série de peculiaridades e eu entendo também que hoje, né, diferente daquela época, porque as coisas evoluíram muito, hoje a gente tem ferramentas, né, para a gente conseguir personalizar, mais do que individualizar, personalizar as condutas nutricionais, né, e aí eu fico pensando, né, por que generalizar? E isso trouxe realmente um grande diferencial para a gente, e a faculdade ela não nos preparou para isso. Eu acredito que até agora nenhuma tenha realmente no currículo, por exemplo, a parte de microbiota intestinal. A gente vê microbiologia. Está cada vez mais em voga, né? Não dá para escapar. É impossível você não estudar saúde sem pensar em microbiota. Da mesma forma que você não pode fazer a faculdade de medicina sem estudar fígado. Você tem que passar por isso. Dietas voltadas para doenças, Laís. Vamos lá. Como é que você adapta isso daí? O quanto que você vê de dificuldade para ou resistência dos médicos, meus colegas, e o quanto que você consegue ajudá-los, né? Sem entrar muito na área deles, até não gerar melindre, que eu sei Sim. que meus colegas às vezes têm um ego muito grande, né? Mas que doenças falam, não, essa daqui tem um impacto enorme eu falar desse tipo de nutriente, eu orientar esse tipo de dieta. Como é que você direciona isso daí? Eu acho que uma coisa mais intuitiva, né, é quando a gente pensa em disfunções gastrointestinais digestivas, tá. Né, em que talvez o impacto da alimentação seja mais claro, seja mais visível, né? Você vê uma doença autoimune ou você fala uma intolerância a algum determinado nutriente? Desde assim, falando em saúde gastrointestinal, então desde uma hipocloridria, uma gastrite, doenças, síndrome do intestino irritável. Então, assim, eu acho que falando assim em termos de pensar o impacto direto da nutrição, eu acho que são doenças em que se pensa na nutrição de uma forma mais direta. Doenças cardiovasculares, enfim, mas quando a gente pensa em outras patologias, né, ainda existe muita resistência, ainda existe muito estigma, né? Por exemplo, saúde mental. A última coisa que alguém vai pensar é no impacto da nutrição. Você falou síndrome do intestino irritável. Você considera isso aí uma doença psicossomática? Isso, psicossomática, ou você acha que é um problema no intestino, da microbiota, ou dos dois? É uma doença psicossomática. Psicossomática. E você consegue abordar isso daí de uma maneira dietética, digamos assim. Eu digo assim, para síndrome do intestino irritável, você não consegue ter uma remissão completa se você não tratar a alimentação e realmente fazer um trabalho psicoterapêutico. As duas coisas, elas são totalmente diretas, né? Não tem como a gente separar as coisas. E você tem alguma dica prática para quem recebeu esse diagnóstico aí? Algo mais básico, né? Não tente fazer isso em casa que pode dar problema, mas tem alguma coisa que a pessoa que está nos assistindo já pode tirar algum proveito? Olha, depende muito, né, do tipo de manifestação clínica que a pessoa tem. Se se ela tem mais prisão de ventre, diarreia, misto. Quem tem intestino irritável pode ter ou a manifestação mais para diarreia ou mais para obstipação, ou a mista, que às vezes alterna as duas, né? Mas em geral, o básico, começar com o básico, as pessoas não fazem o básico. O básico resolve 80% do problema, que é comer fruta, verdura, legume, então pelo menos 400 gramas de vegetais, frutas por dia. Reduzir carne vermelha no máximo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana carne vermelha, no máximo? No máximo. Assim, em momentos de crise eu até peço para eliminar totalmente. Procurar ingerir mais grãos integrais, né? Ele fica vegano nesse período? Ultraprocessados. Ou vegetariano? Vegano, mas a gente pode pensar num consumo moderado de proteína animal. Então, peixe tem uma digestão mais fácil, aves,
ovos, né? Mas assim, se a gente consumir isso uma vez por dia, sabendo fazer a inclusão, o equilíbrio com as outras proteínas vegetais, então, por exemplo, leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, essas coisas, a gente consegue suprir toda a necessidade de aminoácidos essenciais. Claro, é interessante ter um acompanhamento porque para a gente alcançar a quantidade certinha, mas a gente consegue isso. Mas para quem está em crise, reduzir proteína animal é uma coisa que ajuda muito, né? Porque você precisa reduzir as bactérias proteolíticas. Então, eu diria não só a proteína animal, mas as gorduras de origem animal também, todos os alimentos de origem animal. Então, reduzir esse consumo. Então, são pontos que já ajudam bastante, já melhoram bastante. E aí, depois, a gente tem as individualidades, né, de acordo com a manifestação. E por fim, uma coisa que eu recomendo, né, atividade de controle de estresse. As pessoas não sabem descansar, as pessoas não sabem relaxar. A gente hoje vive num mundo de performance. Se você descansa, tá errado, você tinha que estar produzindo. Você é mal visto até, né? Você é mal visto. Que nem é preguiçoso, só dorme. Só dorme. Então... Um dia você viu, já dormia 8 horas por noite, o cara pensa onde? Podia, assim, tem gente que tá dormindo 5, né? E tá acabando com a saúde, acabando com a vida. Então as pessoas precisam aprender a curtir o ócio, né? Isso é importante para a cabeça, é importante para a criatividade e é importante para o nosso intestino, né? Porque a gente tem uma conexão eixo intestino, microbiota, cérebro, né? A gente tem essa conexão que é direta e reta. E você pede exames para avaliar isso daí? Você como nutricionista, você pode pedir? Posso pedir. E quais são os que você mais direciona para essa patologia, por exemplo? Vamos começar pelo intestino irritável. Olha, tem exames básicos que eu gosto bastante, que é um coprológico funcional, né? Em que você avalia processos digestivos, calprotectina fecal, que a gente consegue ver inflamação, elastase, né, para ver como é que está a digestão, porque muitas vezes você tem até uma desbiose intestinal, alteração de flora, que pode prejudicar, né, a produção de enzimas digestivas. Então a gente tem esse que é um exame muito básico. E hoje a gente tem algumas opções, né, de técnicas, né, de quantificação, por exemplo, microbiana, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Eu gosto muito de pedir alguns exames de microbioma em que dão realmente dados de quais as espécies de bactérias, qual o equilíbrio, né, se existe... Quantidade, diversidade. Exatamente, esses índices, né. Você já consegue manipular isso daí? Porque eu já pedi muitas vezes esses exames, depois você recebe o resultado aqui, eu não consegui lidar muito bem com o resultado, não consegui traduzir isso para o meu paciente, falar, não, faz isso que você vai melhorar. Você consegue fazer isso na prática? Consigo, porque assim a gente consegue ter noção ali pelos tipos, as espécies que dão ali. Por exemplo, a gente consegue entender qual a fibra prebiótica que vai ajudar a gente a aumentar aquela espécie, por exemplo. Só para lembrar, prebiótico é alimento para bactéria, né? Alimento para as nossas bactérias intestinais. Probiótico já são as bactérias vivas, né? Então, que supostamente vão nos fazer bem, né? Então, exato. A gente está falando, eu fiz a entrevista com o Bruno já. O Bruno falou uma bactéria que eu até fiquei com vontade de implantar no meu intestino, uma que não te deixa engordar. Akkermansia muscífera? Não, a Akkermansia ela protege a mucosa. Mas ele falou o nome lá, depois a gente tem que trazer essa bactéria. E ele falou, não faça isso, é antinatural, vai estar roubando. Eu falei, meu Deus, eu estou pensando em dar uma burlada aí, mas enfim. Não, a Akkermansia ajuda também. Também ajuda a perder peso, mas enfim. Mas a gente consegue identificar, por exemplo, dar um exemplo, as espécies produtoras de butirato, né? Que é uma substância muito importante para a imunidade, saúde mental. Ácido graxo de cadeia leve, é o maior alimento para o intestino. Exato, os colonócitos, né? Então, por exemplo, eles gostam muito de polifenóis, eles gostam muito de carboidrato complexo, amido resistente. Então, você vê que está baixo, a gente consegue alimentar eles de forma específica, com alimentos e com suplementos. A Akkermansia precisa deles, por exemplo, né? Então, muitas vezes, se eles estão baixos, a gente vai ter um dano de mucosa porque não vai ter Akkermansia, porque existe a Akkermansia até gosta de um vinho tinto. Olha só. Eu tenho ali até minhas ressalvas com álcool, né? Mas chegaremos lá. O polifenol do vinho, né?
pode ajudar, Pode ela ajudar adora. mais. Tá. Então a gente consegue identificar em algumas situações, a gente pensa no uso do probiótico, que eu digo que é sempre a última coisa que a gente faz. E em alguns casos não tem jeito, a gente chama o colega para passar um antibiótico, né? Então, por exemplo, síndrome do intestino irritável, às vezes tem SIBO, né, que é aquele supercrescimento bacteriano no intestino delgado, muitas vezes vai precisar do antibiótico, dá um reset no sistema. Para diminuir a população bacteriana. E aí a gente começa a colocar ali os alimentos certos para desenvolver o que a gente precisa. E aí, nesse caso você trabalha em parceria com algum médico? Sim. Então, no caso de antibiótico, existem algumas opções naturais, mas que não cabem a todos os casos, né? Qual dieta que está na moda aí que você fala, nossa, não tem nada a ver? Qual que você fala, nossa, a pessoa chegou isso aqui pra mim, meu Deus. Atual, eu tô até desatualizado, porque é tanta, né? Que eu nem sei mais. Mil tipos de dieta, mas qual que te marcou? Você falou, caramba, que absurdo. Olha, pra mim é a dieta carnívora. Dieta carnívora. Que tem assim, a gente vê Instagram, né? Então tem até algumas pessoas divulgando. Mas a dieta baseada 100% em proteína animal, em especial carne vermelha. 100% carne. 100% carne. O que pra mim, né, é totalmente antifisiológico, né? E até entendendo mais sobre microbiota intestinal e o impacto que isso tem na nossa saúde, pior, né? A gente acaba gerando realmente toda uma alteração de composição, aumentando espécies que são mais patogênicas, né? Então a gente sabe que uma maior quantidade de bactérias proteolíticas estão associadas, por exemplo, com problemas de saúde, vários, né? Desde síndrome de intestino irritável, doença autoimune. Então, para mim, isso é uma coisa que, assim, eu não vejo respaldo na literatura, começando, né? Que a gente precisa ter respaldo. E na prática, na minha prática clínica, eu nunca trabalhei com a dieta 100% proteína animal, mas a gente vê aqueles indivíduos que têm maior ingestão, né, acabando tendo consequências negativas. Então essa para mim é uma das... Eu lembro do Bruno falando, né, gases, até o odor dos gases, quando ele cheira muito forte, a sua saúde intestinal não tá boa. Não tá. Então, realmente assim, eu nunca tive uma explicação e, enfim, que me fizesse entender o porquê as pessoas 100% defendem. Carne, você fala. E quais são os argumentos que eles dão? Tem tudo lá. Tem tudo, enfim, tem uma questão da gente, né, ter que os caçadores-coletores acabavam comendo mais carne, caçavam mais, enfim, toda essa questão evolutiva, né, que a gente, enfim, acaba sendo mais fisiológico para o nosso corpo e que está associado à redução de doenças autoimunes. Até recentemente eu vi um garoto que ele tinha se não me engano, uma dermatite gravíssima e que melhorou a dermatite com a dieta carnívora. É mesmo? Melhorou mesmo? Melhorou, bom, segundo consta. Segundo ele? Segundo ele, segundo o Instagram dele. O cara migrou para churrascaria, ficou... migrou. E aí, bom, segundo consta, a gente sabe que no Instagram a gente só tem coisas perfeitas. Não seguiu a pessoa, né? Tá. Mas aí eu me questiono, né? Será que foi realmente comer só a dieta carnívora ou será que foi tirar aqueles alimentos que poderiam ser potenciais gatilhos para piora, né? Então, acho que a gente... Mas assim, estou esperando alguma argumentação, então que alguém me explique, mas até hoje eu realmente não consigo entender. Qual que é a dieta que a Laís preconiza? Qual que você faz? Que eu faço? O que você recomendaria? Eu recomendaria... A maioria das pessoas, vai. Sim... Você não é vegana? Não. Você não é vegetariana também? Não, mas eu sou, assim, minha dieta é basicamente, acho que 80% vegetais. Eu como pouca proteína animal, então, assim, geralmente uma refeição por dia, no máximo 2. Não em todas as refeições, então uma pelo menos eu deixo mais proteína de origem vegetal. E assim, com base no que eu estudo, no que eu vejo de evidências relacionadas à saúde cardiovascular, longevidade,
uma dieta mais padrão mediterrâneo, que a gente tem que entender que talvez não exista mais, né? Porque lá no Mediterrâneo já mudou, e a gente no Brasil vive bem longe do Mediterrâneo. Então eu penso a dieta mediterrânea adaptada para o que a gente tem aqui, é o que eu acredito que traga mais benefícios. Isso é o que você faz? É o que eu faço, e eu sempre alio, né, um jejum mínimo de 12 horas noturno, máximo 14 horas também, nunca mais do que isso, porque eu entendo também que isso tem toda uma distribuição em relação à cronorregulação, que eu sou bem rígida. Poxa, eu faço às vezes 23 horas de jejum por dia, tô totalmente desalinhado com a sua recomendação, porque eu procuro fazer uma refeição por dia. Então, assim, tem algumas estratégias que se usam, né? Mas o que eu vejo, assim, trazendo para a prática mesmo, também, é que muitas vezes a gente acaba gerando uma sobrecarga de estresse para o organismo. Isso não é bom? Um pouquinho de estresse para o organismo? Não necessariamente, quando a gente vive já a gente já tem uma vida super estressante, né? Quando a gente já não se alimenta bem. Porque a gente tem que entender, por exemplo, trabalhar 20 horas por dia, como a gente faz geralmente, já é um baita de um estresse. Não nos alimentar bem, a maioria das pessoas, eu garanto que é muito difícil ter alguma pessoa que consiga 100% dos nutrientes, a recomendação diária, comendo direitinho, em São Paulo pelo menos. Isso já é estresse, a gente já estressa. Atividade física, né? Excessiva muitas vezes, já é um estresse. Mas os nossos antepassados, eles não faziam só 14 horas de jejum, eles faziam bem mais. Quantos anos eles morriam? Não sei. 30 e poucos. Mas as pessoas que 40 fazem no isso máximo. hoje, têm uma saúde ruim? Depende da pessoa, algumas sim. Depende da pessoa. Então eu vejo, assim, eu não estou falando que é ruim, eu acho que em algumas situações isso pode ser bem-vindo, tá? Mas de uma forma bem feita, assim, a gente precisa garantir que você tem um estado nutricional adequado, né? A gente precisa garantir que você esteja com níveis de estresse ali dentro do aceitável, né? Não do normal, porque eu acho que isso não existe mais, né? Mas eu entendo assim que são estratégias muito restritivas, e a gente tem um limiar de estresse para o nosso corpo. Ele precisa de estresse, a gente precisa de desafio. Sim. A gente não pode manter ele numa homeostase, ele sempre vai buscar o equilíbrio. Mas acho tirar que, um pouquinho assim, da zona de conforto. Um pouquinho da zona de conforto. Mas se isso se tornar recorrente, toda semana a gente faz. Então, eu acredito todo dia quase, no meu caso, olha só, estou estressando demais meu organismo. E aí eu tenho certeza que você não vai atingir sua necessidade básica de proteína, você não vai atingir sua necessidade básica de vários outros micronutrientes, tá? Isso tem impacto na microbiota também. O jejum é interessante para a gente aumentar a diversidade da microbiota, dependendo como a gente faz, mas ele também pode acabar gerando uma depressão de bactérias boas. Afinal de contas, bactéria vive o que a gente come. Você não come, elas não comem, né? Você não consegue selecionar. Inclusive é uma coisa que eu vejo muito nesses exames que eu peço, né? Nesses exames de microbiota. Você consegue ver característica ali de pessoas que perguntam, você faz jejum? Né? É mesmo? Que aí você vê uma... Quais são as bactérias que aumentam com o jejum? A gente acaba tendo uma depressão, na verdade. Depressão. Você vê diversidade Diminui. baixa. Então eu não estou falando que jejum é ruim, tá? Deixa claro, eu acho que o jejum é super interessante em várias situações. Eu acho que ele só tem que ser bem feito, bem acompanhado, e ele tem que ser adaptado com o nosso ritmo fisiológico, e ele tem que ser inserido dentro de uma situação em que a gente tem um determinado controle de estresse. Em quais situações que é bom, então, o jejum? Eu pensaria, por exemplo, numa pessoa pré-diabética. Tá. Que a gente não tá, né? Vai dar um repouso pro pâncreas. Exato, a gente entra como uma intervenção, aí de repente eu gosto de trabalhar 16, 18 horas, depende muito da tolerância da pessoa, não é fácil para ninguém no começo. No máximo 2 vezes por semana. Tá. Pode ser interessante. Então, nesse tipo de situação. Alguns casos de emagrecimento, que a gente precisa ter uma perda de peso
esteatose hepática, por exemplo, isso pode ser interessante. Mas a gente manter um jejum diário de 12, 14 horas já traz benefícios incríveis, sem que necessariamente a gente tenha que fazer tanta restrição. A gente consegue manter o estado nutricional adequado. Você vai ingerir uma quantidade de fibras, de fitoquímicos, polifenóis, de proteína em quantidades adequadas, restringindo a janela de alimentação. Então você não vai ter deficiência nutricional e você vai estar colocando o teu corpo, desafiando o teu corpo, gerando realmente essa resiliência ao estresse, que é o que hoje parece ser o paradigma de jejum mais associado, né, com benefícios. E o jejum prolongado? Dias de jejum? Olha, eu acho perigoso. Eu não indicaria sem uma... sem a gente ter uma assistência médica. Você indicaria para alguém? Não. Não. Não, porque dá até pra gente submeter a pessoa metabolicamente, né, a estado de jejum, sem fazer tanta restrição necessariamente. Os benefícios fisiológicos, quando a gente compara com uma dieta com uma carga glicêmica bem baixa, um índice glicêmico bem baixo, né, a gente consegue manter os benefícios mantendo realmente essa ingestão sem elevar a glicemia, né, mantendo os níveis de insulina bem baixos, né, ainda assim dando de comer para as bactérias boas, né, que eu acho que é um dos principais pontos que eu tenho de cuidado. Eu já atendi essas pessoas que fazem jejum prolongado, até me aventurei uma vez. Não me senti mal não, viu? Não, assim, muita gente se sente bem, mas assim... Uma parte das vezes você passa do terceiro dia você está estressado. Depois do quarto dia é como se fosse nosso antepassado saindo do coma para matar um leão, assim. Porque você está no estado de cetose, né? Sim. E aí, assim, aí que eu penso, a gente muitas vezes consegue induzir esse estado sem necessariamente fazer um jejum tão prolongado, né? E assim, tem algumas questões que é bacana a gente individualizar, e aí eu falo que a tecnologia ela tá para nos ajudar, né? Nem todo mundo vai conseguir ter um metabolismo oxidativo eficiente para ter, por exemplo, essa transição para cetose de uma forma rápida, né? Muitas vezes a gente tem que adequar isso para a pessoa ter mais benefício. Muitas vezes a gente tem essa questão da microbiota, que a gente precisa aumentar a diversidade. Vamos lá, você tocou num ponto legal aí, cetose, né? Cetose você produz quando você começa a queimar gordura como fonte de energia e não os carboidratos. Exato. E aí tem várias maneiras de você entrar em cetose. Sim. Uma delas é o jejum, aquela sensação que a gente sente, tô com uma tonturinha, faz tempo que eu não como, estou em hipoglicemia. Não é hipoglicemia, é cetose, né? Pode ser no momento aquela transição de substrato, né? Você entra na cetose, parece que você está focadíssimo. Isso, né? A pessoa está lá, parou de consumir os estoques de carboidrato, começa a consumir gordura. Quais são os benefícios de você estar em cetose? Quando que você indica, então, uma dieta cetogênica? Que dietas são essas? Várias perguntas aqui. A dieta cetogênica, basicamente, ela é uma dieta hiperlipídica. Que já começa um ponto, né? As pessoas acham que é uma dieta hiperproteica, não é. A gente pode lembrar que a gente tem aminoácidos que são cetogênicos também, né? Então a gente tem uma dieta com um consumo moderado de proteína e muita gordura. E existe uma diferença, né? Uma coisa é você fazer uma dieta Atkins baseada, por exemplo, no consumo de embutidos, enfim, gordura saturada, e uma dieta rica em gorduras poliinsaturadas, por exemplo, que acaba sendo mais interessante. Mas a dieta cetogênica, ela pode trazer benefícios como esse, pensando realmente em gerar uma adaptação ao estresse. A gente consegue ter realmente um efeito interessante para pessoas que têm resistência insulínica, então isso pode ser interessante. Então, aplicações, por exemplo, em pacientes com câncer, em alguns tipos de câncer, durante alguns tipos de tratamento. A gente tem evidências em relação a transtorno bipolar, TDAH. Então, a dieta cetogênica, assim, aliás, a primeira, ela é utilizada desde 1920 para o tratamento de epilepsia refratária em crianças.
né? Então a gente tem todas essas... Epilepsia refratária, dieta cetogênica realmente dá uma reduzida boa nas crises. Dá. Então a gente tem várias aplicações da dieta cetogênica. É como se estivesse nutrindo melhor os neurônios da pessoa, não está disparando. Exato, a gente acaba inadequadamente. A gente acaba tendo uma diminuição da dependência da glicose, né? Então assim, a gente tem vários potenciais aplicações da dieta cetogênica, até dependendo para melhorar a performance esportiva, a performance oxidativa, né? Quando a gente trabalha o metabolismo mais oxidativo. Então ela pode ser interessante em várias situações. Mas aí é o ponto. Para quem? Se é uma pessoa que, por exemplo, ela não tem uma microbiota favorável, ela tem uma microbiota mais proteolítica, voltando para a proteolítica. E se você avaliar antes? Seria o ideal, né? Talvez o impacto ali na microbiota não seja interessante. Se é uma pessoa, vamos pensar naquela pessoa, né? Feito sanfona a vida inteira. Você vai ver, não tem uma mitocôndria naquele tecido adiposo, tá, né? Que perdeu toda a massa muscular, enfim, pessoa sarcopênica. Efeito sanfona, só para pessoa engorda, ela ganha gordura. Ela emagrece, ela perde gordura e músculo. É isso? Ela engorda. Exato. Então ela vai ficando com muita gordura e muito pouco músculo ao longo do tempo. Cada vez menos músculo. Então tá. ela às vezes uma sarcopenia, né? Um obeso sarcopênico, enfim. Eu não vejo muito resultado, né? Porque você não tem mitocôndria para você produzir energia através dos corpos cetônicos. Então, você tem toda uma questão hormonal, de estímulo hormonal, para você fazer a lipólise, então quebrar ali a gordura, sair do adipócito, ir para a célula, ser queimada na mitocôndria, enfim, tudo isso. Então, se a pessoa não tem mitocôndria, vai fazer o quê? A dieta cetogênica só vai ser um grande estresse, vai favorecer a perda de massa muscular. Então, por exemplo, nessa situação não seria interessante. Então, é muito importante que a gente tenha realmente uma avaliação mais... E assim, é interessante que a gente vê que a dieta cetogênica, ela traz mudanças muito significativas na microbiota, então voltando na microbiota. E muito provavelmente a gente estuda isso hoje, por isso que a gente tem alguns dos benefícios, inclusive na epilepsia, né? Porque você tem uma mudança ali na proporção de GABA e glutamato, né? Por conta da mudança de bactérias. Os neurotransmissores são produzidos no intestino, vão acalmar o cérebro. De uma forma indireta, sim. De uma forma indireta, sim. GABA é um depressor do sistema nervoso, o glutamato é um estimulante, tá? Só para traduzir para o público aqui. Então, eventualmente uma dieta cetogênica vai acarretar nessa mudança nas bactérias intestinais. E aí, assim, é por isso, esse é um dos motivos que a gente estuda, né, os mecanismos, que isso potencialmente ajuda, né, em alguns transtornos mentais. Então, eventualmente, a pessoa está muito ansiosa, está muito taque. É melhor você aumentar a quantidade de GABA, para ela ficar um pouquinho mais zen. Cairia bem uma cetogênica? Aí entram as nuances, sim, né? Eu estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, cronicamente, talvez. Talvez. Muitas vezes, se a gente só colocar um padrão mediterrâneo que vai ser menos sofrido, a pessoa já vai ficar bem, sem o estresse de fazer restrição. A dieta cetogênica, bem feita, corretamente feita, é a dieta difícil. Porque é gordura, é muita gordura, você tem que comer só gordura, basicamente. Então é uma dieta muito restritiva. E a cetose de jejum? Você fazer aquelas 14 horas? Então, eu acho mais fácil, já ajuda mais. Quando eu tenho que indicar, sempre que eu posso, eu prefiro induzir um jejum de até 16 horas, porque a pessoa come as outras coisas depois. E assim, o que a gente vê cada vez mais benefícios, acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter realmente mais evidências contundentes, mas tudo mostra pra gente que a restrição da janela de alimentação parece ser o mais interessante, porque a gente restringe a janela de alimentação de uma forma sincronizada. Restringir a janela quer dizer fazer um jejum intermitente. Um jejum intermitente. Só que aí você vai comer naquele período, o resto calórica. Você... Tá. Não, a diferença é que a gente não faz restrição calórica. Acaba fazendo, né? Você não vai às vezes conseguir comer tudo naquela janela.
alguns casos sim, mas nem sempre. Né? Então, assim, você não tem necessariamente a restrição de energia total. Você pensa numa janela de alimentação de 6, 8 horas, você consegue comer, né? Quando isso é alinhado, né, com, assim, a gente é um bichinho do dia, apesar de algumas pessoas acharem que não. Notívagos, tá? A gente é, né? Então, você fazer as refeições, fisiologicamente, a gente vê que nossos processos metabólicos relacionados com digestão, absorção, tolerância à glicose, eles são mais eficientes durante o dia e principalmente no início, próximo início da manhã. Então é onde a gente mais vê uma melhor tolerância à glicose, né? Você recomenda inclusive fazer exercício em jejum? Gosto. Você trabalhou com muito atleta, você acha que é uma boa? Mitocondrial. Você estimula a formação de mitocôndria e a queima de gordura. E a queima de gordura, por exemplo, para a gente depois induzir uma dieta cetogênica. Bota a pessoa lá para caminhar pelo menos 1 hora em jejum. Você tá ali queimar gordura pura. Tá, perfeito. Né? Você já pula uma etapa, né? Já sai queimar os estoques de glicogênio. Exato, você já chega direto queimando gordura. Boa. Aí tem uma dica boa aí, hein? Fazer exercício em jejum. Quando você está tendo aquela tonturinha que você acha que está em hipoglicemia, você continua e dá uma estendida aí e ainda faz exercício, queima a gordura. Exato, e depois passa, né? Você que treina em jejum, não é um negócio assim no comecinho, assim, putz, que preguiça, de repente faz um pique e você vai assim, e vai embora. Né? Então, eu gosto pensando nisso. Claro, pegar um super atleta que precisa ganhar muita massa muscular, a gente entope ele de comida antes, depois, à noite. O problema dele não é a obesidade. Não é a obesidade, a gente quer performance. E performance nem sempre é saúde. A gente faz também o que a gente tem pode. Isso. Tá bom, antes de entrar nos suplementos, que é um assunto controverso, eu queria perguntar talvez de outro assunto controverso. Glúten, vamos lá. Vilão, não vilão, o que você acha? Olha, eu acho que ele é vilão para muita gente. Não só para quem é celíaco. Não só para quem é celíaco. Eu enxergo que ele é vilão para muita gente. E o primeiro ponto, tem uma série de questões. A proteína foi modificada com o tempo, engenharia genética mudando, né, os processos de hibridização nas culturas, tal, foi mudando a molécula, tem isso, tal. Mas o ponto é que hoje as pessoas só comem a mesma coisa. Então, eu não acho que o glúten é o problema, eu acho que a monotonia alimentar é o problema. Tá, vamos traduzir isso aí para quem está assistindo. Você come pão de manhã, é a base do nosso café da manhã tradicional. Aí você almoça uma massa porque você está com pressa. Aí à tarde você come uma bolachinha integral. Já foi glúten nos 3 episódios aí, isso quer dizer. Aí você janta um lanche porque é mais leve. Então, será que a questão é mesmo glúten ou será que a questão é mesmo esse excesso de consumo? Porque a gente tem umas questões aí. De glúten e do que tem ali, né? A gente tem umas questões ali. Vamos dizer, você está cronicamente estressado. Você tem uma alimentação ruim. O que vai acontecer? Teu intestino vai ficar permeável. Você vai ter o tal do leaky gut. Leaky gut, o intestino que está vazando. Exato. Qualquer macromolécula que chegar ali vai gerar uma resposta inflamatória. Vai servir como um antígeno. Você vai produzir anticorpos, você vai estar deixando seu sistema imune mais ativo, gerando um processo de inflamação crônica de baixo grau. E o glúten, ele é essa macromolécula? Ele é uma macromolécula, né? Que aumenta o vazamento do intestino, é isso? Ou não necessariamente? Ele tem um impacto, né, aumentando a zonulina, que é um marcador, né, de aumento de permeabilidade. Então, em muitas pessoas ele pode intensificar esse problema. Não dá para generalizar, tá? Estou falando de uma forma geral. Sim. Então, eu enxergo essa é uma primeira questão. Segunda questão, eu vejo hoje muitos casos de sensibilidade ao glúten não celíaca, que apesar da pessoa não ter nenhum diagnóstico, faz todos os exames, faz, né, tudo
não dá diagnóstico para doença celíaca, mas quando a pessoa para de comer, a pessoa melhora. Energia, a pessoa... Tem vários casos assim. Sim. Pele, né, fogness, aquela sensação de... Eu sou uma dessas. Comecei a reparar depois de muitos anos. Quando você tirou o glúten da sua alimentação... Na época eu falei... Você saiu de um coma. Você sai, parece que virou assim... Eu evito sempre que eu posso. E eu vejo diferença, por exemplo, em termos de concentração. Criança. A gente vê muita diferença. Criança autista, criança com TDAH. Então eu penso assim, se, poxa, a pessoa está melhor e não tem, a gente não põe a pessoa em risco, por que não? Porque assim, é importante deixar claro, o glúten não é essencial para a nossa saúde. Sim, ele é só muito disponível. Ele só é muito disponível. A gente pode substituir o trigo por vários outros grãos, que também, inclusive, podem causar sensibilidade e também podem causar alergia em muitos casos. A gente esquece isso. Mas aqui, realmente, o trigo, ele tem essa capacidade, assim, ele é, vamos dizer assim, ele é mais antigênico, né, do que os outros grãos, em especial. Mas a gente pode substituir outras fontes de carboidrato, né? É uma questão só, assim, eu não recomendo ninguém tirar, se não souber, depois o que pôr no lugar, que aí sim vai. Então, assim, restringir o glúten da dieta é seguro e a gente tem artigos inclusive mostrando isso, essa segurança. Então, se a gente viu melhor, a pessoa ela não vai ser prejudicada, por que não, né? Mas realmente a gente tem que fazer esse trabalho de ensinar como a gente faz essa mudança. E quando que você desconfia que o glúten pode ser o vilão para aquela pessoa? Ou não tem como saber? Você tem que testar a retirada e ver o que acontece? Sim, tô falando agora por prática clínica, né? Sim, o pessoal vai me julgar, mas tô falando assim, o que eu vejo. É muito comum pessoa com muita dermatite, responder bem ao glúten, pessoas com hipotireoidismo de Hashimoto responder bem, né? Então, assim, às vezes mulher com muito edema responder bem. Claro, não é só tirar o glúten que vai resolver todos os problemas, mas em muitos casos eu vejo assim, uma mudança nítida e as pessoas também veem, né? Fibromialgia. Acho que fibromialgia é uma das coisas que eu mais vejo resultado. Você tira o glúten, a dor some. Melhora bastante, né? E assim, eu tenho alguns casos, e eu tenho alguns casos bem interessantes, falo assim, não, tô melhor. Eu tenho uma paciente que eu não esqueço. Tá, fui comemorar, aí fui na padaria, comi isso, pãozinho delícia, sabe? Ela é baiana. Fui lá, me entupi de pãozinho delícia. Na hora voltou a dor. Né? Que beleza. E aí ela comemoração, durou pouco a alegria dela. Tá. Então, assim, é bem comum. É bem comum. E lactose? Também é um assunto meio pantanoso aí. Ou leite, vamos lá, chamado leite derivado, né? Aquela história. O ser humano é o único mamífero que ingere leite depois de ter sido desmamado. E de fato. Tá. Né? De fato. Naturalmente dizendo, né? Sim. Que outros bichos só vão comer leite se tiver ele disponível. Exato. Né? Mas assim, entra na mesma questão, né? A gente tem um hábito alimentar pautado no consumo de laticínios, né? A gente, então, tem essa questão. Talvez essa superexposição, ela predispõe a gente a ter mais processos alérgicos. A lactose, para mim, não é um grande vilão. Eu não enxergo ela como um grande vilão. Só para quem tem intolerância. Ela é um alimento pré-biótico. Mas então, quem tem intolerância à lactose vai lembrar de... não. Quem tem intolerância à lactose, sim. Mas eu vejo assim, por exemplo, cada vez mais a gente vê casos de intolerância à lactose. E muitas vezes eu enxergo que isso pode estar acontecendo até por uma restrição desnecessária que a pessoa fez, enfim, por algum modismo. Ou mesmo uma pessoa que não... é uma pessoa cronicamente estressada. Né? Pessoas cronicamente estressadas não têm uma boa saúde intestinal, de mucosa intestinal, ou pessoas que tiveram uma intolerância à lactose secundária, uma infecção alimentar, ao uso de um antibiótico, ao uso de uma medicação, daí a pessoa restringe, enfim, né? E acaba... A lactose em si eu não vejo ela como um grande problema.
Claro que quem é intolerante, infelizmente, vai ter que restringir. Mas, assim, na maioria dos casos, eu entendo que isso seja de uma forma... seja uma forma temporária. A gente consiga reintroduzir aos pouquinhos. A caseína é um problema maior. Eu enxergo a caseína como um problema maior. Onde que tem caseína? Leite e derivados. Mesma coisa de lactose. Caminham juntas. Caminham juntas. A lactose, por exemplo, em laticínios que são fermentados, então queijos com maior tempo de cura, mais de 45 dias, a gente vai ter quantidades mínimas de lactose, né? Então, mas a caseína, ela é uma molécula que tem uma estrutura muito complexa, muito pesada, molécula muito grande também. Então, ela também tem uma característica antigênica muito grande, principalmente a caseína do tipo A1, né? E ela, quando é digerida, vamos dizer assim, de uma forma... Caseína do tipo A1. Tem quantos tipos? Que a gente encontra A1, A2. Tem dois. A gente encontra as vacas, principalmente que a gente tem aqui, enfim, são caseína 1, a maior parte delas. E de brinde, chocolate, queijo, tá tudo no pacote, tá? Né? Então é um tipo de caseína que tem ali, a gente vê mais reação, mais antigênica, forma alguns opioides, né, que podem acabar fazendo com, por exemplo, a gente vê muito impacto em crianças com TDAH, autismo, né? Mexe com o trânsito intestinal, então pode lentificar o trânsito intestinal. Então, eu vejo a caseína como um problema pior do que a lactose. Hoje a gente tem as opções dos leites feitos com caseína A2, tanto leite de vaca como cabra, ovelha, búfala. Já tem isso no mercado? Esses animais menores, geralmente o domínio de caseína A2. Mas já está no rótulo lá ou você tem que... Já está no rótulo. Já está no rótulo. Assim, cabra, ovelha, búfala é A2. Isso, né, em essência. Tá. Aí, agora a gente já tem de vaca leite que é criada... menos alergênico seria o não de vaca. Cabra, ovelha e búfala. Então, assim, de uma forma geral, né? Mas eu entendo muito que os laticínios também têm grandes benefícios. Cálcio. Principalmente, além do cálcio, principalmente, tipo, a lactose é um pré-biótico. Então, começa aí que ela é interessante, né? Para quem não é intolerante, claro. Os laticínios fermentados são os que eu indico o consumo. Porque a gente vai ter ali bactérias, fungos, né, leveduras probióticas. Então eles são super interessantes para a gente manter a nossa microbiota saudável. Então, assim, eu indico muito mais o consumo assim, do leite mesmo, né? Até porque a gente entra em outras questões do leite. O leite que passa por processo de UHT, você acaba perdendo ali todos os peptídeos bioativos que poderiam ter um efeito interessante, por exemplo, em imunidade, que poderiam ter um efeito antioxidante, que a gente tem, principalmente nas proteínas do soro, né? A gente tem isso também. Então, esses processos a gente acaba perdendo essas substâncias. Mas os fermentados, em geral, eles são super interessantes. Eles só não vão ser interessantes para as pessoas que têm realmente algum tipo de intolerância. Como é que a gente, assim, que eu vejo que é uma crescente, cada vez mais as pessoas têm intolerância, por quê? Porque as pessoas não têm uma microbiota saudável, não têm uma saúde intestinal saudável. Porque estão estressadas, porque comem mal, porque a gente está vivendo um ambiente poluído, e aí vai. Muito bom. E voltando aqui, vamos lá. Glutamato GABA. Que alimentos são ricos em glutamato? Você fala, não, esse cara está muito excitado aqui, está muito ataque, muito acelerado. Não. Evite isso daqui que você vai sentir os benefícios em X dias. Existe essa rotina aí para você? Existe. O controle do glutamato, né, ele tem que ser em primeiro lugar lá no cérebro, né, no fígado, enfim, acontece principalmente algumas reações, mas o efeito do glutamato, posso dizer, a gente tem algumas vias, né, que são responsáveis por aumentar, vamos dizer assim. É o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem no corpo. Por isso que eu falei do glutamato aí, que também está na moda aí. A gente tem algumas vias que vão aumentar essa excitoxicidade glutamatérgica, esse excesso de glutamato que é tóxico. Tá.
vou ser repetitiva aqui, mas microbiota intestinal. Se a gente não tem microbiota saudável, a gente vai aumentar uma enzima que vai aumentar a conversão lá do triptofano em uma substância, que é o ácido quinolínico, que vai fazer com que o receptor do glutamato, né, que a gente tenha uma maior atividade desse receptor. Falta de magnésio, que é comum, super comum. Por quê, hein? Porque o magnésio, enfim, ele tem milhares de efeitos no organismo. Mas o primeiro deles é que a gente não come. A gente não come magnésio. A gente não alcança. Mesmo com uma dieta saudável, quais são os alimentos que têm mais magnésio? Vegetais, grãos integrais, sementes. Então, assim, eu falo, obviamente estou generalizando, né? Sim. As pessoas em geral têm deficiência de magnésio. Tá. A gente gasta muita energia. Eu falo energia assim, você pode ser sedentário, mas você está o dia inteiro trancado no escritório, pensando. O cérebro, ele consome demandas absurdas de energia. 20% do oxigênio em repouso, 25% da glicose. Então é muita coisa. Ele gasta tanta energia quanto, né, o músculo em repouso. Energia depende de magnésio. Então cada molécula de ATP tem 4 magnésios ali para estabilizar. Então já começa por aí. Quanto mais energia você gasta, mais magnésio você precisa. Quanto maior teu nível de estresse, cortisol, aumenta a eliminação de magnésio pela urina. Então a gente perde muito magnésio. E o magnésio, ele é um antagonista natural, fisiológico desse receptor aí, NMDA. Então se a gente não tem magnésio, aumenta o fluxo do glutamato. Então aumenta essa estabilidade. O receptor NMDA é o receptor de glutamato, tá? Então a gente tem a deficiência de magnésio, a gente tem essa questão da microbiota, inflamação crônica de baixo grau. Também aumenta mais a conversão do triptofano, né, em ácido quinolínico, que é essa coisa aí que vai aumentar também a atividade desse receptor. Então a gente já tem essas vias. E o glutamato na dieta, o glutamato, ele é um nutriente importante, ele é um aminoácido importante, o problema é o excesso. Então quando a gente pega os alimentos ultraprocessados, né, que são ricos em glutamato monossódico, que é o famoso Ajinomoto, realçador de sabor, né, sabor umami, que a gente usa para realçar comida japonesa. Sim, sim. Né? Então esse glutamato, ele também aumenta a estabilidade, né, neuronal. Isso é muito visível. Já viu? Ultraprocessados, coisas que não fazem parte da nossa evolução. Exato. Né? Que é coisa do estilo de vida moderno. Você modifica. Síndrome do restaurante chinês, já ouviu falar? Opa, essa pra mim vai ser nova. A pessoa vai no restaurante e depois sai morrendo de enxaqueca, né? Glutamato? Nunca viu? Não. Glutamato. Excesso de glutamato. É mesmo? Olha só. E tiramina também, mas excesso de glutamato. Então a gente vê criança hiperativa, né? Dá um salgadinho de pacote, a criança não para quieta, dificuldade. Mais o salgadinho do que açúcar, ou os dois? O açúcar também dá, açúcar mas assim, também. Quem tem enxaqueca, né, consumir glutamato piora muito, ansiedade piora muito, né? Em alguns casos que a gente tem que fazer indicação, é uma dieta chata, toda dieta restritiva é chata, né? Mas existem as dietas com restrição de glutamato, inclusive foi desenvolvida para autismo, que também eu vejo bastante aplicação, né? Principalmente autismo, criança com TDAH, ou enfim, pessoas, a gente tem testes metabolômicos, né? Que a gente consegue ver ali algumas reações químicas, que dá até pra gente ter uma noção se o glutamato está sobrando naquela pessoa. Então, às vezes, essas dietas podem ser interessantes, né? Que aí a gente tira não só os alimentos ultraprocessados que são ricos em glutamato, mas alguns alimentos proteicos que tem muito glutamato também. Então, por exemplo, feijão, né? Tem muito glutamato. Então, não é para sair tirando feijão, que é super importante. Tá. Então, são nessas situações. Então, que a gente vê que você tem ali uma estabilidade muito grande, né? Ele está demais mesmo. E aí a gente precisa abaixar. A gente faz isso por um mês, mais ou menos. Né? E aí você já percebe um baita resultado. Bem, bastante melhor. Quem faz certinho, né? Sim. Quem faz certinho. Mas não é uma dieta para todo mundo. Como você consegue escapar de não ser uma chata na vida da pessoa, restringindo um monte de coisa? Às vezes a gente não escapa. Não escapa? Não, mas assim, eu acho que
eu acredito nisso, enfim. Você só adere uma coisa se você entende. Então eu sento, eu pego papel, eu desenho, eu explico por quê, eu explico quanto tempo vai durar, e eu desenho cada uma dessas etapas aí. Quando a pessoa entende, ela se abre para mudança. Se você não faz isso, eu vou falar para você, você não vai poder mais comer macarrão. Sim, você não dá um motivo para a pessoa falar, ela tá louca, não tem porquê. Sim. Eu também faria isso. Mas a partir do momento que você explica e você mostra para a pessoa como aquilo ali vai realmente trazer um benefício, a pessoa adere. Muito bom. Eu acho que tem que ter uma razão. Eu tenho ficado assustado, Laís. Vamos lá. Eu recebo aqui os pacientes, eles falam, estou tomando essa fórmula que o meu nutricionista mandou eu manipular. Né? Daí você começa a ver aquela fórmula que não cabe na mesma página. E eu começo a ver um monte de componentes e substâncias, a grande maioria não tem a menor ideia do que seja. Eu falo, caramba, esses suplementos aí são os novos remédios e ninguém sabe nada, porque boa parte disso aqui não tem no livro. Né? E frequentemente, quando eles voltam para lá, falam, questiona para quem prescreveu, porque eu não entendo nada disso. Né? Questiona para quem prescreveu, para que serve cada uma dessas coisas. Ela volta para mim, doutor, nem ela conseguiu me explicar para que serve. Eu falei, poxa, então como é que ela prescreve as cegas, né? E aí a questão é essa, suplementos, qual que você gosta, qual que você acha que tem evidência, qual que você realmente se sente confortável e como você reconhece uma pessoa que não tem a menor noção do que está fazendo na sua área. Infelizmente tem muito, né? Em todas as áreas tem péssimos profissionais. Mas... Poxa, eu diria que assim, é muito triste dizer isso, mas 95%. Tá? Eu acho que a gente tem um problema muito grande hoje que as pessoas não sabem questionar e as pessoas não sabem estudar. Eu vejo isso na minha área. E as pessoas fazem cursos em busca de protocolos. E muitas vezes esses protocolos é a farmácia de manipulação que dá. Uhum. Então, você tá com vontade de doce. Então vai lá, 5-HTP, um magnésio, um cromo. A pessoa não consegue entender, questionar, não sabe como funciona, o mecanismo e tal. Então acaba replicando, né, muitas vezes. Então eu vejo isso que é uma coisa assim, eu acho que o Brasil em termos de medicina, a área da saúde em geral, acho que é um país que a gente está super lá na frente, em todos os aspectos. Mas a gente tem esses pontos falhos e eu acho que hoje os profissionais da área da saúde e nutrição, que eu sei, né, que eu conheço, eles não questionam. Eles, infelizmente, vão por protocolo, o que é muito ruim. Então esse é um primeiro ponto. Então, uma das maneiras de você identificar esses profissionais que não sabem do que estão falando é você questionar para que serve cada coisa, como é que age, Sim. Como é que não age. Então esse é um primeiro ponto. Eu tenho ficado assustado mesmo, uma farmácia enorme. Até eu me assusto. Quando eu pergunto o custo que o cara teve para mandar manipular, aí eu fico mais assustado ainda. Sim. Milhares de reais. Eu acho que assim, os suplementos eles agregam muito. Eu acho muito difícil uma pessoa não precisar suplementar na vida de hoje. Eu bato na tecla, assim, parece que, né... Quer dizer, você suplementa bastante na sua rotina. Costumo suplementar. Eu acho absolutamente impossível uma pessoa que não precisa de suplementar, porque hoje a gente não tem uma vida fisiológica. Nossa vida é suprafisiológica. A gente dorme pouco, a gente come mal, a gente trabalha pra caramba, né? Não necessariamente fisicamente a gente tem um gasto energético muito grande, mas mental a gente tem. A gente vive num mundo poluído. Os nossos alimentos eles são pobres nutricionalmente, comparados, né, a alguns anos atrás. É muito difícil alguém não precisar suplementar. Falar, pode comer um monte de verdura. Nosso couve tem menos magnésio que tinha 30 anos atrás. Nosso solo está pobre. Então a gente tem todos esses pontos para a gente levar em consideração. E alguns pontos, por exemplo, alguns suplementos básicos que eu gosto de suplementar além do magnésio, né? Magnésio, porque ele é muito vai para quase todo mundo. Quase todo mundo. Ômega 3. Ômega 3, também para quase todo mundo. Nossos alimentos eles não são fonte. No Brasil a gente não tem fonte de ômega 3. Fala, tem a linhaça, peixe, mas os nossos peixes eles têm quantidades pequenas. E quantas vezes por semana um paciente seu come peixe? Boa pergunta.
uma. A gente não vive no litoral, por exemplo. Peixe aqui não é um peixe fresco, as pessoas comem menos, têm menos hábito. Você pega uma pessoa lá de Goiás, né? Ah, tem peixe de rio, mas o acesso é menor. E peixe mais rico em ômega 3 é peixe de água fria. Com esse El Niño não tem mais água fria. Ainda tem mais esse impacto. Nossos peixes hoje em dia têm menos ômega 3. Então é um suplemento que é importante, sabe? Para a maior parte das pessoas. De restante, eu acho importante individualizar, considerando alguns aspectos. Você tem que fazer exames. Como nutricionista, que eu já tenho uma certa experiência, às vezes com um bom recordatório alimentar, ou você fazer um questionário de frequência alimentar, você já consegue ter noção de deficiências que são comuns naquele indivíduo. Algumas medicações que a pessoa toma vão depletar uma série de nutrientes. Então, os prazóis da vida. Então, inibiu a acidez do estômago, você já começa a desencadear uma cascata de B12, próprio magnésio. Já tem pouco na dieta, ele vai absorver menos. Exato. Anticoncepcional. Toda menina toma. Anticoncepcional também depleta. Complexo B, B12 em especial. Por que mecanismo? Eu acho que você aumenta a demanda. Eu não me recordo exatamente o mecanismo. Tá? Posso até te falar depois. Mas ele depleta. Várias outras medicações acabam tendo impacto também, diuréticos, né? Enfim, tem várias outras medicações que acabam tendo impacto. Então a gente precisa considerar tudo isso, né? Então hoje dá pra gente fazer uma individualização melhor. Tem esses testes, né, para quem puder despender, os testes metabolômicos que vão mostrar com uma maior clareza, né? Então assim, o que eu sou contra mesmo é realmente a gente sair suplementando sem ter um propósito. Eu sou do time que quanto menos é mais. Boa. Até porque você passa uma coisa, você precisa ver o resultado, né? Você passa 10 mil coisas, você não sabe que está funcionando, se tem alguma coisa que é demais ali, né? Tem a questão de custo e tem uma coisa que é chata, né? Você ficar tomando um monte de cápsula também. Então eu costumo me colocar no lugar do paciente. Tá bom. Não consigo perder peso, Laís. Onde é que eu estou errando? Claro. Uma pergunta tão simples assim, tem várias respostas, né? Mas assim, qual que é o maior erro que você vê? Ou os maiores, você podia listar aí, falar, o cara tá errando nas calorias. O que é? Enfim, falei aqui, mas fala você. Eu acho que pessoas desnutridas. Desnutridas? Não emagrece. Falando de desnutrição, necessariamente que a pessoa não tem o que comer. A pessoa pode ser obesa desnutrida. Que é super comum. Você está falando de micronutrientes. Micronutrientes. Então, macronutrientes, carboidrato, gordura, proteína. Micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, tá. É só lembrar que a gente é química, né? Tá. Tudo nosso corpo é química, reação química. Se você não tem complexo B para girar o ciclo de Krebs, não lembra? Lembro. Né? Cadeia de transporte de elétrons, você não queima gordura. Você não queima gordura. Então, muitas vezes a pessoa pode restringir o que for, usar o remédio que for, aplicar o remédio que for. Se não tem ali mitocôndria, se não tem as vitaminas para a reação de queima de gordura acontecer, você não queima. Você perde músculo, você perde osso, você perde água, mas você não perde gordura. Então, eu acho que esse é um ponto bem comum. Segundo ponto, fat overshoot, né? Que é esse efeito sanfona, efeito ioiô. Cada vez que a pessoa perde peso, perde gordura e músculo. Cada vez que ela engorda, ela ganha só gordura. Não tem uma mitocôndria ali. Não tem como queimar gordura. Olha só. Cada vez que a pessoa restringe, menos nutriente, menos ela consegue queimar. E aí você vai fazer uma calorimetria numa pessoa como essa, você faz a estimativa na conta lá, 1.500 calorias taxa metabólica basal. Você faz a calorimetria, você vê que a pessoa está gastando 800 calorias de taxa metabólica basal, porque não tem mais mitocôndria. Só para explicar, calorimetria é para você ver quanto a pessoa, é o melhor método para você ver quanto que a pessoa tem de gasto energético, tá? Então ela fez uma estimativa e não bateu com a realidade, basicamente é isso. A realidade às vezes está bem menos, né? Tá. Porque a pessoa não tem uma mitocôndria. E aí você precisa fazer um trabalho para a pessoa entender que ela precisa fazer exercício físico, precisa,
né? Eu falo para os meus pacientes, se você não quiser mais vir aqui, não gosta de mim, quiser tomar só um remédio, esse remédio é exercício. Você tem que colocar na receita, escrito. Tá bom? Para fazer assim, né? Ó, é remédio. Então tem que fazer exercício, tem que fazer, principalmente nessas situações, tem que fazer exercício. E tem que ajustar a alimentação pelo básico. A gente ajusta a alimentação, primeiro qualidade, segundo horário. Só isso já resolve 80%. Qualidade e horário. Parar de comer que horas? Umas 3 da tarde. O mais cedo possível. Uma pessoa normal, vamos colocar até 7 horas da noite. 12 horas de jejum, 7 a 7. Mínimo. Fisiológico. Tá. Sem inventar muita coisa. Não come nada depois das 7. Toma café da manhã. Isso é primordial. Toma café da manhã. Café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de plebeu. É isso. Começa a arrumar horário. Eu faço só um de rei. Pode ser? Não tomo. Tá muito certo. Um de às príncipe. vezes funciona pra você. É que nem eu falei, assim, a gente não pode generalizar. Perfeito. Às vezes funciona pra você, né? Tudo bem. Eu digo pra maior parte das pessoas, talvez não seja interessante. Pode desencadear uma compulsão, por exemplo, que é bem comum, inclusive, em jejum. Tá. Né? Então a gente piora. Então arruma qualidade, arruma horário e aí a gente arruma quantidade. Só isso já ajuda bastante. E fazer exercício. E lembrar que ninguém consegue perder mais do que 2 quilos de gordura por geral, tá? Por mês. Não consegue. Teu corpo tem limite de queima de gordura. Fala, saída do show do Coldplay. Se for uma porta desse tamanho, ninguém vai passar um por vez de qualquer forma. Não consegue perder mais de 2 quilos de gordura por mês? Não consegue. Você queima o resto água, você queima músculo, osso. Poxa, eu tenho os pacientes que bateram recorde então aqui. Não, tô generalizando, tá? Muitas vezes no primeiro mês pode dar aquele shot e depois você não vai conseguir continuar perdendo. Tô falando sem drogas, né? Tô falando de uma forma que você consiga manter. Mas assim, em geral é isso. Pra queima de gordura contínua é isso. Entendeu? E frutas, Laís? Frutose, isso engorda? Eu conversei com um colega aqui, nutricionista também, simpatia, que ele preconiza o crudivorismo, o Eduardo Corazza. Podemos até citar ele aqui, ver se ele comenta. Mas assim, eu quase saí daqui crudívoro. Quando ele fala crudivorismo, ele é basicamente frugívoro, ele só come fruta. 99% do que ele come é fruta. E quando vai comer um pouquinho de carne, é carne crua, né? E ele parecia estar com um físico perfeito. Ele abriu os exames dele no site dele, tudo maravilhoso. Ele mostra a rotina dele, come fruta pra caramba. Ele fala que não engorda por nada, porque as frutas Sim, assim, são carboidratos complexos, né? Que você... A fruta, as pessoas acham que só tem frutose, mas não. Fruta não é o vilão. Não. O problema da frutose é o xarope de milho rico em frutose presente em alimentos ultraprocessados, né? Xarope de milho rico em frutose, tá? Que aí já não vem mais da natureza. Não, ele é sintetizado, ele é muito mais barato que a sacarose normal, é usado em alimentos industrializados. E assim, o que a gente tem de estudo realmente mostrando esteatose hepática, né, é com ele, não é a frutose da fruta. Até porque, para a gente ter um efeito deletério, a gente precisaria comer, assim, algo impossível, né? 5 kg de fruta por dia, em proporções. Foi o que ele falou, eu como 4 kg de fruta por dia e não engordo. Mas ele com certeza tem uma questão metabólica dele. Sim, faz Mas assim, a fruta, e tem a questão, a fruta, a frutose não está sozinha. Primeiro que a gente tem outros carboidratos juntos, né? Tem glicose, tem galactose. E a fruta, ela está empacotada junto com fibras e polifenóis, né? Então, isso muda a metabolização dessa frutose. Então, hoje a gente tem vários estudos, inclusive de uma colega, que é a nossa sócia do Bruno, que é a Dani Seixas, mostrando que, acho que era 500 ml de suco de laranja por dia, a pessoa perdendo peso. Todo mundo tem medo de suco de laranja. Tem vários outros replicando isso, tá? Suco de uva.
Porque a fruta ela não tem só frutose, a fruta ela tem polifenol, a fruta tem todos esses compostos bioativos que vão ter um papel anti-inflamatório e que também vão fazer com que a gente tenha uma redução da resistência insulínica. É muito diferente, a gente não pode generalizar carboidrato com carboidrato. A gente não pode generalizar a frutose da fruta com a frutose industrializada. São coisas absolutamente diferentes. Os acompanhantes são outros, em geral. Da mesma forma que você dizer que arroz branco é igual a açúcar. Não é. São moléculas totalmente diferentes. Então, assim, a gente tem que entender essas diferenças bioquímicas, né? E a fruta jamais vai ser um problema. Jamais vai ser um problema, tá? Por conta realmente de todas essas... Só se for uma quantidade absurdamente alta. Muito absurda, muito absurda. Como é que você aborda, Laís, as doenças autoimunes? Elas têm uma questão psicossomática também, que você pede uma ajuda, em geral, de algum outro profissional? Ou você consegue, muitas vezes, ir na raça? Não, vamos só... O seu tratamento vai ser com alimento e com esses alimentos que eu determino, né? Como é que você faz essa abordagem? Olha, na grande maioria das vezes a gente vê algum evento estressor como gatilho. É muito comum. Então, assim, a pessoa começou a manifestar psoríase. Daí você vai perguntando, fazendo aquele histórico. Me conta o que aconteceu nos anos antes, não sei o que. Troquei de emprego, terminei o relacionamento. A gente começa a ver algumas possíveis relações com esses eventos estressores, né, como gatilho, né? E aí, o que acontece? Você tem uma questão imunológica relacionada com esse estresse. E muitas vezes não tratar, né, esse estresse, essa questão emocional, com certeza vai realmente fazer com que a pessoa tenha uma maior dificuldade de tratar, né? Em muitos casos, estou falando de uma forma geral. Fora que, assim, geralmente os eventos, assim, o estresse, a ansiedade, né, vai ter um impacto imunológico, principalmente porque muda, né? Assim, você tem uma mudança direta na microbiota intestinal e você vai ter um impacto muito grande na permeabilidade da mucosa intestinal. Que a gente vê, assim, nesses indivíduos com doenças autoimunes, são coisas muito frequentes. São pessoas disbióticas, são pessoas com alteração de permeabilidade intestinal. Então eu diria que, assim, o meu trabalho, eu sempre começo investigando isso, né, e tratando essas alterações. E em muitos casos, sim, a gente vai precisar pedir ajuda, uma psicoterapia, em alguns casos até uma ajuda psiquiátrica, né, para que a pessoa consiga aderir ao tratamento, né? E em muitos casos, obviamente, tá, a alimentação ajuda muito. Eu já tive muitos casos em que a gente viu realmente um processo de remissão com a alimentação. Mas em muitos casos, na fase aguda, você vai ter que entrar com medicação. Né? Então, assim... E aí é uma série de questões, né? Existe toda uma individualidade. A gente vê alguns alimentos mais relacionados com algumas doenças do que outras, né? Por exemplo, psoríase e Hashimoto, a gente vê uma relação com glúten muito grande. Eu já vi muito a redução de anticorpos quando a gente faz a restrição, né? Mas tudo começa realmente tratando o intestino. E se a gente não tem saúde mental, o intestino não vai estar saudável. Então as coisas estão todas interconectadas. Mais uma aqui, hein? Talvez controversa. Não sei se chega isso para você, mas desempenho sexual, baixa libido, né? Baixo desejo sexual ou até baixo desempenho, né? Não está sendo satisfatório. Você consegue também abordar isso daí através da alimentação? Olha, geralmente a gente consegue, quando a gente faz uma alimentação mais anti-inflamatória, em geral a gente tem uma melhora de receptor hormonal, tá bom, né?
Então a gente consegue ter uma melhora de receptor hormonal. Você também tem um estímulo de detox, a gente consegue muitas vezes melhorar a metabolização hormonal. O que é uma dieta detox? Uma dieta detox é uma dieta saudável, na minha visão, né? Dieta sem industrializado. Uma dieta sem industrializado, uma dieta em que você retira os alimentos. Os processos de detox no nosso corpo acontecem o tempo inteiro, em todas as células, né? Eu entendo que uma dieta detox seria uma dieta em que a gente fornece nutrientes em equilíbrio para que essas funções ocorram e a gente minimize a exposição a toxinas e outras substâncias que tenham aí um potencial inflamatório, né? Enfim, que acabem prejudicando esse sistema. Por exemplo, microplásticos, esses outros xenobióticos, poluentes ambientais, né? Retirar metal tóxico. Então, que é uma coisa que a gente preconiza em qualquer outra dieta. Mas quando você consegue fazer essa dieta detox, melhora os receptores hormonais e o desempenho sexual acaba melhorando também, é isso? Tende a melhorar, claro, né? Existem situações e situações. Isso aí faz parte da sua anamnese, você pergunta? Pergunto, né? Tem questões hormonais, por exemplo, associadas com menopausa, né? Assim, geralmente a gente vê uma melhora, né, em muitos casos, porque realmente esse tipo de alimentação ela tende realmente a melhorar a ação hormonal, né? Mas é um trabalho em conjunto, né? Né? Uma pessoa que, voltando para o estresse, é cronicamente estressada, você vai ter uma menor produção de testosterona, você vai ter ali, enfim, outras alterações hormonais que vão acabar impactando. Então não é uma questão só nutricional nesse caso. Deficiência de alguns nutrientes, deficiência de zinco, deficiência de selênio, vitaminas do complexo B, você vai ter um prejuízo na ação hormonal, né? Mas assim, quando a gente trabalha uma dieta enfim, falando isso, mas é difícil dizer, propõe um equilíbrio, a gente tende a melhorar isso. Né? Tirando quando são casos realmente assim mais patológicos, sim, né? Uma doença mesmo. Uma doença, né? Por exemplo, mulher na menopausa, né? A gente consegue melhorar ali um perfil de gorduras poliinsaturadas, um GLA, a gente consegue melhorar um pouco, né, esse perfil hormonal. A gente melhorando a microbiota, a gente consegue melhorar a metabolização, a eliminação de estrogênio, né, que vai acabar tendo impacto também. Então, mulheres com mioma, enfim, endometriose, a gente consegue ter uma melhora nesse aspecto também. Então, uma coisa melhora a outra. Que alimentos você pode dizer que aceleram o nosso metabolismo, que são os facilitadores da perda de peso? Vamos lá. Os alimentos, vamos dizer assim, termogênicos, chá verde. Chá verde tem bastante efeito, a gente tem uma literatura ampla mostrando o efeito na perda de peso. Pimenta, a capsaicina da pimenta. Olha só. Né? Então acaba tendo um efeito bem interessante. Então entra como alimentos termogênicos o gengibre, a laranja moro, né? Aquela laranja sanguínea, não sei se você já ouviu falar. A gente faz um extrato dela, enfim, tem suplementação. Então, essa do chá verde bateu com uma coisa que eu experienciei recentemente, mas gostei. Né? Tem vários mecanismos, né? Fora os termogênicos, por exemplo, cacau. Cacau é super interessante porque ele tem um efeito hipoglicemiante. Chamate aumenta GLP-1. Né? GLP-1 são essas injeções que todo mundo está tomando para diminuir o apetite. Exato. Chamate, então, eventualmente vai tirar o apetite. Tá. Exato. Melhora, né? A ação da insulina. Whey protein, amo whey protein. Whey protein é termogênico. Por si só. Ele também aumenta a produção de GLP-1. Então, whey protein, assim, é um dos suplementos que eu mais gosto. Ele é antioxidante também. Então, a gente tem ali uma gama, né, de coisas para trabalhar. Tem alguma restrição ou você diria que está liberado para as pessoas consumirem?
Não, tem restrição. Tem restrições. Por exemplo, chá verde, mas principalmente em cápsula, tá? O extrato. Mas o que a gente tem de hepatite medicamentosa por causa do chá verde, extremamente comum. Mas aí em cápsula você está falando, não o chá que as pessoas tomam. Tá. A gente tem alteração de pressão arterial, chá verde, chá mate, para quem toma muito. Para baixo ou para cima? Aumento. Aumenta a pressão. A gente tem, claro, sensibilidade à cafeína, que pode aumentar, ambos têm cafeína, pode aumentar a ansiedade, né, impulsividade de algumas pessoas, insônia. Whey protein. Tem pessoas que são alérgicas, né, então a gente tem que individualizar bem. Nem sei mais quem que eu falei. Falou da pimenta. Capsaicina da pimenta. Pimenta pode causar, né, gastrite, pode também aumentar a pressão. Falou da laranja. A laranja moro, né, também. Geralmente a laranja moro a gente usa o extrato, não é a fruta. Até porque no Brasil não tem. Mas também em excesso pode causar, né, todo suplemento em excesso pode ter efeito colateral. Então, esses fitoterápicos em geral a gente tem que tomar bastante cuidado. Muito bom, gostei muito aqui, hein? Muito aprendizado. Você quer fazer alguma consideração final, isso? Deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? O tempo é seu. Bom, eu gosto de dizer assim, né? Poxa, no mundo hoje que a gente tem, né, de tanta informação, a gente tem tanto acesso, né, a bons métodos diagnósticos, a gente tem boas ferramentas, né? Então, exames super modernos, a gente tem toda essa tecnologia que nos ajuda a ter uma alimentação personalizada, individualizada, né? Então, por que a gente sai aí seguindo as dietas da moda, fazendo o que a amiga faz, replicando, né, o que todo mundo faz, né? Eu acho isso um pouco contrassenso, né? Então, eu acho que a gente tem que se olhar, né, e entender que somos seres únicos, individuais. E na alimentação é diferente, a gente tem que buscar o que a gente precisa, né? O que o nosso corpo precisa, né? Que é o que eu acredito, né? Nessa individualidade. Laís, muito obrigado. Falei aqui com a doutora Laís Murta, foi um prazer ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Um grande privilégio estar Vamos aqui ver se temos comentários aí, perguntas, eventualmente a gente marca mais uma conversa, ou a gente faz uma live, a gente combina aí, vai ser um prazer. Faremos, com certeza. Tá bom. E por fim, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, divulgue para quem você gosta, para quem você não gosta. É um prazer. Até mais.